Bom dia, eu estou aqui com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e é a nossa queridíssima Carol. Carol, quem é Carol? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Carol é Carol Porto, empreendedora, criadora da Turma do Longínquo, mas também é a Carol mãe de duas meninas lindas e também é a Carol Porto de Arte, que é a contadora de histórias que faz a Turma do Longínquo ganhar vida com música, teatro, dança, o teatro musical, né, que é o que eu sou apaixonada, formada, pós-graduada. Então, eu uni, né, as artes ali com a educação, que também é o meu amor, porque eu dou aula há 20 anos já, de teatro e música, né, circo, enfim, todas as artes mesmo integradas. E também falo que sou uma atriz que canta. Então, assim, não me coloco como cantora, apesar de amar, mas eu sou uma atriz que estuda o canto e gosto. Então, não sei nem por onde começar. E escritora, né, também. Escritora, eu trouxe aqui até os livros. Tem músicas autorais também, tem que ressaltar. Tem 24 músicas autorais. Músicas autorais na área infantil. Tem os bonecos que, olha... Pedro. Trouxe o Pedro por causa de você, na verdade, né? Pedro é o xodó da minha casa, gente. Pra quem não conhece o Pedro, olha, gente... Vocês já sabem até por quê. Quem conhece a minha história, minha trajetória, sabe por quê. O Pedro é importante pra gente. Então, o que eu tenho pra falar? Fale um pouquinho do seu projeto, sobre as palestras, seu projeto, o seu acesso nas escolas que você está tendo agora. Então, eu tenho vários segmentos, né? Um dos segmentos é a parte do projeto Turma do Longínquo na escola, né? Eu trouxe até aqui, ó, para você mostrar. Essa plaquinha, todas as escolas que levarem o projeto da Turma do Longínquo serão escolas parceiras. É um projeto de educação criativa e inclusiva. Então, esse projeto, ele trabalha as competências socioemocionais de todas as crianças, mas também trabalha a convivialidade, a importância das crianças típicas, que não têm nenhuma deficiência, aprenderem a conviver com as crianças atípicas. E assim, eu não gosto de fazer essa separação do típico e do atípico, mas a gente sabe que as famílias, né, as mães das crianças atípicas que têm alguma deficiência, elas se preocupam muito em incluir o filho dela com as crianças típicas. Então ela vai conversar, ela vai colocar em terapias, ela vai buscar que aquela criança se comunique melhor. Mas as crianças típicas e as famílias, né, que não têm nenhuma deficiência, elas não preparam os filhos deles, né, para ter mais paciência, para ver uma outra forma de comunicação. Então, se essa criança ela não entende o verbal, eu vou me comunicar com uma brincadeira, eu vou trazer ela para perto de mim num desenho. Existem várias formas de se comunicar, né? Nós sabemos que temos as libras, nós temos o braille, que eu até trouxe um livro aqui para criança que tem deficiência visual e ler em braille, porque tem criança que tem deficiência visual e não sabe braille. Então, nós temos várias formas de comunicação, né? E às vezes a gente acha que não está me escutando, não está me ouvindo, deficiente auditiva. A gente ignora, sai andando e deixa aquela pessoa de canto. Então, o projeto da Turma do Longínquo, ele vem com essa proposta de mostrar as diferentes possibilidades de comunicação uns com os outros. A gente aprender a lidar com a competência socioemocional, que é o nosso sentimento, né? Então, trabalhar ali o medo, a frustração, a raiva, mas também para com o outro, não só a minha, comigo mesma, né? E além de todas essas vertentes que entra aqui na parte de inclusão, tem a educação criativa, que seria o quê? Os professores serem mais criativos, usarem as artes integradas, que muita gente não sabe o que é. O que são artes integradas? O canto, a dança, o circo, a música, um adereço que você leva para a sala de aula. Isso são as artes integradas. Como isso pode te trazer ferramentas pedagógicas para você ser um professor mais criativo e conseguir chegar em diferentes formas naquela criança, porque às vezes a criança ela não tem um laudo, ela não é considerada uma criança atípica, mas ela é dispersa, ela é hiperativa, ela tá sofrendo em casa e ela não conta para ninguém e ela não sabe expor aquele sentimento, então ela fica uma criança tímida, uma criança que nunca quer participar. Às vezes até a pessoa acha que ela tem alguma coisa de laudo e ela não tem. Na verdade é uma tristeza profunda.
Então, a Turma do Londinho nas escolas, ela entra com a parte socioemocional, com a parte de convivialidade, de inclusão e diversidade, e também de alfabetização. Porque aí eu estudei muitos anos dentro de sala de aula, vendo realmente o que funciona, o que não funciona, né? E trazendo para a parte pedagógica. Então, eu tenho ali os códigos da BNCC, que as professoras têm que colocar, elas têm que estar isso no planejamento, e coloco toda a parte lúdica, né? Com música, e com artes, e com várias vertentes, inclusive os livros que eu trouxe aqui hoje para te mostrar, eu tenho o do Jonas e do Spike, que tem 2 versões. Tem a versão tradicional e a versão em braille. E aí, quando eu vou apresentar esse livro, às vezes, nas escolas, a diretora, a coordenadora, ela fala, mas eu não tenho nenhum aluno com deficiência visual. Aí eu falo, não, mas tudo bem, essa é a ideia. É a criança que não tem a deficiência visual passar o dedinho no braille e saber o que é, só para ela ter contato, né? E esse que é o HQ da Turma do Londinho, que é a história em quadrinhos, que é uma outra comunicação, né? Um outro gênero textual, que são os balãozinhos. E aí eu tenho várias sketches de cada personagem, então eles se misturam. A história de cada um deles. Então, eles no sítio, eles na viagem do foguete. E junto com tudo isso vem as músicas também, né? As canções, que trabalham toda a parte do personagem, mas também trabalham socioemocional. Eu estava comentando aqui, né, com você, antes da gente começar, que eu tenho 2 músicas novas agora de trabalho, que é a Deixe Eu Brilhar e a Coragem. Você já pode ver pelo título da música que elas falam de brilho, de deixar brilhar, de acreditar em você e deixar esse brilho vir para fora. E a música da coragem, que é assim, seja corajoso. Só que não corajoso só para você sonhar, porque sonhar todo mundo sonha. Mas corajoso para sonhar e realizar. Só que para realizar não é tão simples assim, né? Não, a gente sabe que não é tão simples. Eu estava, além de me identificar com a pauta de inclusão, por causa própria, e também, meu filho, eu fui procurar uma música para pôr de você, uma coisa assim que eu achei assim, a breve leitura que ele fez de você. Sabe que música que ele escolheu? Da Valente. A Princesa Valente, por causa das coisas que ele acompanha você na rede social. Ele fez uma leitura sua e falou que ele lembrava da Valente. Nossa, até... E a gente ficou assim, a gente falou assim, mas por que a Valente? Ele falou, mãe, porque ela é tão forte. Eu falei assim, mas como é que você sabe que ela é forte, menina? Ele, mãe, eu acompanho ela no Instagram, eu fico vendo. Porque ele se identificou. Assim, eu me baseio muito nas coisas, nas leituras que ele faz, assim. Porque ele não é uma pessoa comunicativa, mas por ele ser atípico, ele tem uma leitura das pessoas mais apurada do que eu. Mais sensível, né? Mais sensível também. A gente fica assim, é uma era de Pedros, né? São vários Pedros que vão, a gente vai... E você sabe que você falando isso, eu fiquei toda arrepiada. Porque tem uma música minha, que é a música da Tina, da princesa Tina, que é uma personagem, que é a música do Tempo, chama O Tempo. E eu fiz essa música inspirada na Valente. Inclusive a parte a música da Valente, ela tem um refrão que eu meio que peguei pra música da Tina. Então a música da Tina, ela começa mais devagar, igual a música da Valente, né? E depois ela dá aquela crescida, que é quando ela vem na Valente mesmo, né? E aí a música da Tina, ela fala do cabelo e tal, né? Bem na hora que a Valente fala, vou correr, vou moscar, nananana. E na música da Tina eu fiz essa pegada do meu cabelo me mostra quem eu sou, já dizia o meu avô. Então ela vem no nananana, sabe? Bem aqui lá. E que coincidência ou de repente ele pode ter escutado a música da Tina e ter feito também associação, essa conexão, né? Com o ritmo. Porque ele é muito assim, por mais que ele tenha sensibilidade auditiva, ele é muito detalhista, ele gosta de música, mas ele gosta de separar o instrumental da música. Então com certeza foi isso. Ele vai separando letra, ele lê a letra dele, escuta melodia dele, escuta tudo, porque ele gosta de música. Depois, fala pra ele pegar a música da Valente e a música do Tempo, minha, pra ele escutar uma e depois pra ele escutar outra. Você vai ver. Ele vai falar, olha, aqui é parecido. Nossa, uma música realmente lembra outra música. Porque ele gosta, graças a Deus, ele é um adolescente agora, que ele tá com 14 anos, mas ele gosta muito de ler, de procurar, assim, de pesquisar. Ele gosta, assim, igual eu falo assim, ele vai a fundo. Até para me ajudar, assim, ele tem sido um divisor de águas, porque às vezes eu fico meio perdida. Ele vai lá, mãe, é isso.
E às vezes nós dois paramos o tempo também, ficam olhando para o outro assim, aquele grilinho, mas eu acho que o diferencial que tá levando a gente, ele mesmo falou assim, e ele Deus nisso. Deus, a primeira vez que ele viu mãe, por que você não leva a Carol? Por que você não leva a Carol, E ele mãe? não me conheceu pessoalmente. Ele não conheceu pessoalmente. Eu cheguei com... Ele viu que eu tinha tirado uma foto com o Pedro, ele viu algumas coisas do dia do evento que teve na Casa da Mulher, e ele falou assim, mãe, mas por que ela fez bonecos? Eu falei assim, são bonecos inclusivos também, filho, igual a mamãe, igual você, igual as coisas. Mãe, que interessante, né? E você sabe que muita gente me pergunta, assim, em entrevistas, como se eu tenho alguém deficiente em casa, por que que eu criei, né? Se eu tenho alguma história minha para ter dado o start, por que que eu fiz personagens inclusivos? Porque eu podia ter feito personagens sem inclusão, né? E eu sempre respondo, na verdade, assim, eu descobri o TDAH da minha filha já depois que eu já tinha, né, os personagens, então não foi por isso, né, que eu fiz, mas também por isso, porque quando eu fiz a Bela, que é a minha personagem inspirada na Isabela, que é minha filha, eu fiz a Bela com a história que eu vivi com a minha filha. Então, com o meu olhar de mãe, o sofrimento de mãe de ver as coisas que aconteciam com ela, por conta do TDAH também, tá? Porque o TDAH não é uma bengala que a gente vai falar, ai, por causa do TDAH que aconteceu isso, por causa do TDAH que ela é assim. Não. A Isabela, ela tem as características dela de personalidade, ela é uma menina, né, agora uma adolescente, que é mais na dela, que é mais tímida, que é mais contida, ela é envergonhada, então isso é da Isabela. Mas o TDAH, antes da gente descobrir, né, vinha muito como, ela não presta atenção, aí ela é desorganizada, Isabela, eu falei, porque Isabela é desastrada. Então, assim, ela tinha muitos adjetivos ruins, inclusive, gente, não façam isso. Não coloquem adjetivo pro filho de vocês, pros alunos de vocês, porque a gente tem essa mania de, em vez de, a gente, assim, sociedade, né, em vez de a gente pôr o adjetivo bom, e ficar, nossa, como você é linda, nossa, como você é inteligente, nossa, como você é organizada. A gente sempre fica falando as coisas ruins. Nossa, como você é desorganizada, nossa, como você é bagunceira, nossa, como você é burra. Então, são coisas que quando a gente vê na hora que tá acontecendo, a gente fala esses adjetivos, e isso é muito ruim. Porque a criança, ela cresce acreditando que ela é aquilo. E eu falo por mim, eu sou Carol, mãe, empreendedora, contadora de histórias, mas eu já fui a Carol criança. E tudo que me falaram quando eu era criança, olha, demorou, viu? Pra eu tirar da frente e falar, não, calma aí, não sou isso aqui. Não, calma aí, peraí, eu não sou burra. Eu não sou incapaz. Eu não tenho que ficar provando toda hora, eu não tenho que ficar perguntando toda hora, o que você acha, o que você acha, o que você acha? A aprovação dos outros, por quê? Porque eu cresci com muitas coisas na minha vida buscando isso daí. E a gente tem que fazer as coisas pela gente, não pela aprovação do outro. É por isso que a gente se frustra muito. Porque a gente tá sempre esperando que o outro... Aí, olha o que eu fiz. Olha, nossa, você tá sempre esperando um... Nossa, parabéns, Carol, que inteligente, você criou tudo isso. Cara, eu não preciso da sua aprovação e do seu parabéns. Eu preciso pra mim. Exatamente. Eu sei o que eu fiz, por que eu fiz. Eu tenho um propósito aqui. Não é pra você ir bater palma pra mim. Ah, mas eu gosto de um aplauso? Gosto, afinal de contas eu sou atriz, né? A gente gosta de um palco. Mas separar as caixinhas. E quando você começa a potencializar, que nem isso você tá falando, olha o amor que você tá falando pelo seu filho. Você só falou coisas boas dele, né? Então, assim, ele é uma pessoa que tem, de repente, ali uma deficiência, tá no investigativo, às vezes nem tem, às vezes é só algo de ansiedade, que as pessoas também confundem muito. Então, hoje, ai, todo mundo é TDAH tá na moda, muito influenciador e tal, beleza. A internet, aí o besterol da internet que a gente consome. Mas quem realmente tem TDAH laudado não é brincadeira. Não é A gente brinca e zoa e tal, mas assim, eu sou TDAH, a minha filha é TDAH, eu tomo medicação, né? Tô aqui com a minha água porque ela traz o lance ruim, que é deixar a boca seca, então tu tem que estar sempre bebendo bastante água. Mas o remédio me ajuda muito. Ele também toma remédio por causa de várias coisas assim, tipo, quando que o Matheus fechou o laudo dele de autismo, ficou uma incógnita muito grande, assim. É o tal de, ele não parece autista. Porque até então o Matheus, ele não falava, ele não tinha as coisas, mas é porque ele tinha deficiência auditiva. Ele fez uma cirurgia e fez 2 cirurgias porque ele teve aneurisma de repetição. E o povo levantava muita questão. Matheus não parece autista.
Ou então fala aquela, é leve, né? É leve. Mas daí quando que aconteceu um trauma, não vou dar audiência pro trauma, mas assim, relevante, ano passado, que ele teve uma agressão na escola e acabou que aquilo afetou ele mais ainda, porque veio a ansiedade pesando, o pânico, e ele parou de sair de casa, ele parou de fazer várias coisas que ele fazia com paixão, que era o remar, que ele era canoísta, ele era atleta, inclusivo, mas ele se sentia em casa de eu vi outro lado que eu não queria ter visto. Matheus, agora a gente está voltando ao sair, ao se socializar, ao se incluir novamente. E o Matheus criou uma dificuldade muito grande em confiar em pessoas, porque quem agrediu o meu filho foram amigos. Eu vou arrepiar toda hora. Então, tipo assim, foram amigos que sabiam que o fato dele não sentir dor com facilidade, eles causaram dores e dores e dores por dias e falavam que aquilo era, tô brincando, cara. Tô brincando. Esse viés de tô brincando não dá. Não dá mais. Sabe? E isso acabou que gerou um agravante. E você como mãe, né? Muito vendo grande. Tudo isso. E como que era brincadeirinha, acabou que ele não passava pra mim que aquilo era brincadeirinha. E chegou um agravante que desmaiaram ele na escola. Ele teve uma crise epilética no meio do pátio, uma coisa precipitada. E era uma parte que a câmera não funcionava na escola, porque os meninos já fizeram de caso pensado, mas eles não acharam que aquilo ia tomar um agravante, a repercussão que iria tomar. E o Matheus, ele tem mãe, só que o Matheus, quando que ele tem uma crise, depois que ele volta da onde ele parou. Ele ficou da 1 da tarde até as 4 horas da tarde, naquela situação pós-crise de epilepsia, que você sabe que o epilético ele ficou. Ele concluiu a aula dele, ele agiu normalmente, ele sorriu, ele fez todas as coisas que ele fazia normalmente. E quando que no final do dia que a gente saiu, que minha filha foi buscar ele, meu filho estava escrito a testa dele, estava escrita a nuca dele, os braços dele, todo, e ele não sabia explicar o que tinha acontecido com ele. E quando que ele começou a lembrar das coisas, ele ficou com medo, porque foram amigos dele que tinham feito aquilo com ele. Tá, tô até gaga. E o que aconteceu na escola? Está sob processo judicial que, por imediato, eu chamei a polícia, como que a gente mora em comunidade, a polícia não sobe. Se não tinha pegado flagrante, né? Mas esses meninos estão de boa, não aconteceu nada? Lógico, levaram uma palestra sobre autismo pra escola. Gente, assim, não é porque eu sou eu e eu tenho esse trabalho, mas assim, palestras são importantes. Super. São importantes. Mas eu acho que às vezes a gente precisa também ter um olhar para outras pessoas. Então assim, nós temos os palestrantes, é muito legal. Mas às vezes a palestra ela não funciona com adolescente. Entendeu? Adulto, a gente tem uma maturidade para ir assistir uma palestra, né? Às vezes a gente está indo naquela palestra porque a gente quer. Porque é um conteúdo que a gente quer consumir, aprender. Mas às vezes o adolescente, ele tá sentado lá e ele fala, ai que saco, ela vem lá falar. Ele não conecta, entendeu? E isso já aconteceu comigo. Eu já fui em comunidade para trabalhar combate ao suicídio com os adolescentes, com os bonecos. Quando eu cheguei na comunidade, gente, juro por Deus, assim, os meninos, principalmente, que acho que já olham o boneco e falam, eles estavam assim, ó, eles estavam assim, na cadeira, aí eles ficavam assim, ó, pra mim. Aí acho que eles ficavam pensando assim, o que essa tia doida, de rosa, que esse monte de boneco está fazendo aqui? É tipo né? isso. E eu com o cabelo aqui azul e rosa, assim, aqui na época que eu usava. Aí eu tenho as minhas tatuagens, né, que eu sou o puro preconceito que eu tenho contra mim por causa das minhas tatuagens. E aí eu já cheguei toda pá, né, com os meus bonecos, não sei o que, daí eu falei, então, gente, o negócio é o seguinte, hein, papo reto aqui com vocês. O que essa menina tá fazendo com esses bonecos, vamos lá, eu trago boneco porque eu não posso trazer a pessoa. Exatamente. Por isso que eu trago boneco. Mas esse boneco aqui é você, é você, é você, é você. Eu falei, então, esse aqui, ó, é autista, tem autismo. Vocês sabem, né? Não preciso falar, vocês são bem inteligentes. Agora, quem pratica o bullying gostaria de receber? Qual que é de vocês? Aí teve um que levantou a mão e falou assim, tia, mas você que quer? E se eu for defender quem tá sofrendo bullying, eu sofro também.
Então, eu não vou, entendeu? É um círculo E eu vou pro vicioso. lado de quem faz, porque eu tô seguro. Eu falei, muito legal, concordo. Super inteligente a sua ideia. Mas assim, realmente você acha que você não tem o poder de mudar isso? Eu entendo, entendeu? Eu também, na minha época, não tinha esse bullying que tem hoje, mas eu também tinha medo. Eu preferia estar quieta, porque pelo menos quieta eu não tô nem ali nem aqui. Eu tô quieta, ninguém tá me vendo, entendeu? Eu não vou ser a que vou fazer, mas também não vou ser a que vou levar. Mas sabe o que que dói mais, Carol? Porque meu filho, ele é um menino grande. O meu filho, ele defende o amigo se for agredido. Mas ele não se defende. Então, é que assim, o lance do autismo tem muito também do autismo, da síndrome de Down, tem muito lance da ingenuidade. O TDAH também. Eu sempre fui muito ingênua, assim. Então, a pessoa, sou sua amiga, é minha amiga mesmo. Entendeu? Então, aí a pessoa vinha por trás. Foi o que ele armava falou, os negócios, assim. assim, não de agressão, mas assim, na época que eu era adolescente, de tipo assim, gente, é ridículo que eu vou falar comparado ao assunto, mas assim, de roubar namorado. E eu, sabe, assim, eu tinha uma amiga, super amiga, aí ela, ai, vamos pra minha casa de Juqueí, não sei o que, e eu, ai, toda nela, me chamou pra casa dela. E no meio da viagem ela ficou, por que você não termina? Por que você não termina? Ai, você é mó nova, você vai ficar namorando, vai namorar uma pessoa só, você tem que namorar com outro. Fez minha cabeça toda, aí eu ingênua, né? Ai, quando chegar eu vou terminar. Aí eu cheguei e terminei com o meu namorado. Imagina o que aconteceu, o que ela queria. 2 dias depois ela tava namorando com ele. Mas eu sei. Ou seja, fez o plano pra pôr na minha cabeça. E a gente, ingenuidade é minha amiga. Então, assim, quando eu falo isso de você chegar, sem ser palestra, você chegar ali, sentar ali e falar, e aí, galera, tudo bem? Ó, isso, aquilo, trouxe o boneco aqui. Aí eu levei a Leca, princesa careca. Aí eu cheguei pra uma menina e falei assim, se você fosse careca, se você precisasse, ficasse doente, perdesse o cabelo, você ia pra escola no dia seguinte? Ela, eu não, tá doida? Eu falei, por que não? Você tem que estudar, você não ia voltar pra escola? Ela, eu não, eu ia ser zoada. Eu falei, então, isso aqui que não pode acontecer. Porque você hoje tem cabelo, mas amanhã você pode não ter. Porque a doença, ou você ser atropelado e ficar sem a perna, pode acontecer com qualquer um. Hoje você não é deficiente, mas amanhã você pode ser. Exatamente. E você tá fazendo bullying, você tá, né, tumultuando algo que amanhã pode ser com você. E você que tá liderando o negócio. Só que amanhã sofre acidente e tá sem perna. Você tá na cadeira de rodas. E aí? Aí vão te zoar porque tu tá na cadeira de rodas. Mas então, é. assim, pensem que hoje vocês estão aqui, ó, mas amanhã vocês podem não estar. Então, vamos tentar minimizar. E assim, não é acabar. Gente, não vamos ninguém mais fazer bullying. Combinado? Posso contar com vocês? Não adianta. Cara, não é esse tipo de comunicação. Ah, Carol, mas o que você faz muda tudo? Não, não muda tudo, não sou mágica. Já é um caminho. Mas planto a semente, trago reflexão e faço a pessoa pensar. E vou te falar, muitos desses meninos aí que, tia, né? Hoje me seguem, mandam mensagem inbox pra mim. Às vezes eles entram numas lives muito loucas, que eles me colocam na live, eu fico vendo aquela conversa e falo, né? Assim, eu sou educadora, não posso estar aqui. Mas eles são meus, sabe, vira molecada, vira meus amigos. E acho que também pelo fato de eu ser meio moleca. Eu sou meio moleca, assim, eu gosto de estar com a molecada. Eu sou um Peter Pan, de repente, que não Sim, cresceu. Com certeza. Porque a minha criança interior, ela é muito forte, assim. Então, minha filha tem 14 anos, né? As amigas dela vão em casa, vão todo mundo dormir lá. E aí, assim, eu sou sempre a tia do... quero todo mundo dançando minha música, hein? Fazendo dancinha no TikTok. Aí, vai! Vamos lá! Vai dormir aqui, tem que fazer... Então, sabe? Aí elas devem pensar que eu sou meio doida, assim. A mãe da Isa é meio, né? Mas eu gosto de ser assim. Essa é a minha personalidade. Mas é melhor, é a essência da gente, assim. Eu vejo muita verdade, assim, no seu trabalho. Eu me identifico bastante com relação ao seu trabalho, com relação não só à pauta de inclusão, porque você poderia fazer qualquer outros tipos de boneco que venderiam, eu já ouvi comprariam mais, eu já ouvi isso. Teria mais visibilidade. Acaba que você trouxe uma pauta que o povo só respeita quando quer no telhado deles, quando quer no telhado da gente, o povo taca pedra, tudo vira modinha, tudo vira, ai, não sei o quê, só porque tá na moda. Não tá na moda, é o viver na pele, entendeu? É uma coisa que eu falo pra você, assim, o meu filho, ele tem uma sensibilidade muito grande, que eu admiro muito ele com relação às coisas. Eu cheguei a questionar, por que você defende os outros e não se defende, Matheus? Você pode se defender, porque ele pode se defender. Sabe o que ele falou? Mãe, eu não entendo que aquilo é um ai, mas o meu amigo está falando ai. E eu não vou deixar o meu amigo sentir dor. Então a diferença é essa, Carol. Você não deixa o seu amigo sentir dor sozinho, você não deixa o seu amigo sentir dor.
E essa é a diferença. Não é você, mas é pra você. Você faz isso como mudança, como história de vida. E isso que faz diferença no trabalho. É o carinho que você leva àquela história, é o carinho que você traz aquela história para as pessoas. É porque eu faço com muito amor, assim, real. Porque eu fico imaginando, eu tenho até vontade de chorar quando eu falo isso. Eu fico imaginando as minhas filhas, entendeu? Na situação. Então, às vezes, eu falo pra molecada assim, né? Eu falo, gente, pode não parecer, mas eu sou mãe, né? E eu tenho 2 filhas, mulheres, meninas, né? E eu quero dizer pra vocês que a minha filha, que é a Bela, que é essa aqui, aí eu pego a boneca, né? Que tem o TDAH e é tímida e tal. Eu já sofri como mãe de ver a minha filha desesperada na época da pandemia, do meu lado, que era online, dela com a mão suando, vermelha, porque ela não sabia responder. Na época que tinha que ligar a câmera, aí a professora ficava, fulano, responde tal, fulano, responde tal, porque era online e não tinha o que fazer. E ela não sabia responder. E quando a gente fica nervoso de algo que a gente não sabe, aí a gente não sabe mesmo. E aí mesmo que a gente saiba, dá um branco que tu não consegue somar 2 mais 2, tu fala 5. Que é pânico. E ela suava assim, e aí ela olhava pra mim, e com a câmera desligada, mãe, eu tenho que ligar a câmera, mãe, eu tenho que ligar a câmera. Eu falei, Isabela, tá tudo bem, meu. Eu tô aqui com você, liga a câmera. Não, eu não quero falar, eu não quero não sei o quê. Aí ela falou, posso escrever pra professora? A professora, pode. E aí ela escreveu a resposta errada. Ou escreveu errado, enfim. Sim, Matheus faz bastante E aí isso. alguém, que aí tava, né, todo mundo online, falou assim, nossa, que burra. Demorou tanto pra falar e ainda escreveu errado. Cara, Que você não deixar tem com- noção de como eu ali, via minha filha. Desesperada. Por causa de um erro. Eles não... Porque ela errou. Por E quê? cara, e daí que ela errou? E é uma Entendeu? coisa óbvia. Só Eu que assim, vejo a muito nossa isso. maturidade aqui, de falar, tá, errei. Tipo, tá, burra, falou. É muito diferente da maturidade deles. Com 11, 12, 14 anos. Aquilo ali pra eles pode ser um trauma, cara. Da menina nunca mais querer responder algo com medo de errar. E posso te falar? Eu tenho certeza que isso traumatizou minha filha. É uma atitude muito mínima. Esse menino que gritou burra, ele não é mau. Entende? Ele falou, tipo, burra. Ele tá reproduzindo o que Sabe? ele vê. Tipo, ele não fez, tipo, nossa, eu quero pegar a Isabela, ele colocar um trauma e fixa. Não, então assim, e eu gosto daquele menino, inclusive, que é amigo dela até hoje. E eu sei que não foi, mas aquilo causou um trauma pra ela, que eu juro pra você, até hoje ela fica assim, já teve vezes dela falar assim pra mim, tá, mas e se eu errar? Falei, cara, se você errar, você errou. Tudo que você tá fazendo e aprendendo é porque você precisa aprender, concorda? E pra você aprender, você tem que errar. Não tem como você aprender se você não errar. Só que assim, e ficou enraizado na cabeça dela de um jeito que dá até desespero, assim, às vezes, de eu ver que ela não faz algo ou faz mais ou menos porque ela tem medo de errar. Mas eu vejo, assim, muitas coisas assim. O meu filho, ele fica muito tempo, assim, pra escola, porque ele transpira, ele tem aquela crise de ansiedade, aquele nervoso. A gente vê que é algo real, que aquilo parece não, aquilo dói nele. Agora ele voltou a ir pra escola. E, gente, surgiu algumas coisas, dele voltou aí, ele tá A mais mesma seguro. escola que ele foi agredido. Não, eu mudei ele de escola. Ele tá na escola que é do lado da escola da minha pequena. Ele só vai porque ele quer que ela vá pra escola, ele quer que ela não falte. Porque ele viu que o comportamento dele estava refletindo nela. E ele estava sentindo como se... Ele viu que aquilo estava prejudicando. Ele só vai por causa dela. Ele enfrentou o medo dele por causa dela. Tanto é que a gente coloca ele dentro da escola primeiro. E ela vê ele entrar, ele entra, ela vai pra escola sorrindo, porque aquilo estava deixando ela coisa. Mas ele só olha pra trás pra ver que ela tá rindo. Se ela tiver com B, estiver nervosa, pra ele volta dali, ele já pega ela no colo e ele quer ir embora. Irmãos, né? Então ele pega coisa, irmão, ele não briga, Eles irmão, se coisa, cuidam. mas A minha filha mais velha cuida muito da... E nisso a gente menor. começou a ver que ele, quando ele vê que é algo para os outros, ele tem mais sensibilidade. Ele Pra ele dele mesmo. foi. E os professores não entendem como uma criança que só tira nota máxima nas provas tem esse bloqueio tão grande de socialização. Eles falam, mãe, como ele é tão inteligente assim. Eu falei, mas ele é inteligente, ele estuda. E ele tem... As pessoas misturam muito a inteligência com a deficiência. Não tem tanto a ver assim. Porque o autista é muito inteligente. Ele é muito inteligente no hiperfoco dele. Sim. Mas ele gosta. pode não ser muito inteligente na matemática, vai. Exemplo, que nem... Matheus, ele é bom em matemática. Já o português, ele lê
o manuscrito, Isso que eu tô a forma, falando. mas o cursivo ele já não lê. E é uma coisa, é as mesmas letras, mas na mente dele ele não associa, tanto é que ele só escreve normal, letra bastão, que falam normal, e ele faz as coisas. Do português ele não é muito bem, bom em português. E já a minha filha, ela é muito boa nas exatas, nas humanas, e tem muita dificuldade nas exatas. Só que aí que tá. Aí que tipo de mãe eu vou ser? Eu vou ser uma mãe que fala, vai tirar nota, eu quero 7. Não, eu falo, Isabela, eu quero que você passe de ano. É o que eu falo pra ele. Então, assim, as notas das humanas são sempre altas. 8, 9, 10. As notas das exatas são sempre 3, 4, 5. Aí faz ali raspando 6. Mas é o que eu falo pra ela, cara, eu não quero que você saiba a raiz quadrada vezes 5 da hipotenusa do não sei o quê. Que eu falo porque assim, eu também não sei. Também eu, então. Entendeu? A gente dá muita risada lá em casa porque ele faz as coisas assim, que ele é a nossa calculadora humana que entra do lado da gente, e os professores ficam questionando, mãe, às vezes a gente não acredita que ele tá fazendo aquilo sozinho, a gente ainda repuxa. Matheus, vamos pro quadro? Matheus, faz aqui do meu ladinho, porque a gente acha que ele tá colando. Eu falei, não, normal, todo mundo acha de início. Só que ele é muito assim. Só que ele é meio ácido também. Às vezes ele solta umas coisas que a gente fica assim, ó. O menino fica quietinho, filho. Fica quietinho, filho. Porque a sinceridade é um ponto É o sincericídio que eu falo. Né? É, tipo isso. É uma sinceridade a mais. Só que as pessoas não veem com bons olhos. E tipo assim, igual você mesmo falou. Quando que eu conheci o meu filho a ponto que eu peguei e falei assim, eu vou cuidar do meu filho. Meu filho não fala, meu filho, ele não, infelizmente, ele não escuta direito. Já estava preparado para aquela total incapacitação que a gente coloca numa bolha. Mas ele ainda tem essa deficiência auditiva? Não, ele fez cirurgia auditiva porque era um nódulo que ele tinha devido ao neurismo. Agora ele escuta normalmente. Escuta. Ele finge que ele não escuta agora. Ele desliga, que a gente vê que um pouco é emocional. Ele fala assim, eu só escuto o que eu quero, mãe, eu estou numa... É um filtro. É um filtro que ele faz. Às vezes o mundo tá caindo em volta e ele está lá andando. A gente ainda brinca, Matheus, você é o Groot dos Vingadores, porque às vezes o mundo tá caindo, o Groot tá lá dançando e o povo se matando atrás. Porque ele é assim. Ele vai num ambiente, ele isola todo mundo, ele fica só vivendo aquele momento. Às vezes o mundo tá caindo em volta e ele está lá. Assim, Isabela é um pouco assim também. Só que meio se a mundo gente paralelo. Eu falo assim, sai do mundo paralelo aí. Vem pra nós. Traz ela, chama ela. Eu falo assim, vem pra nós, filho, por favor, vem um pouquinho pra nós, vamos pegar e dá a sua opinião. E do nada ele vem com uma opinião que parecia que ele tava prestando atenção em tudo e ele não tava nem aí pra aquela situação. Do nada ele vem com a resposta. Mas é só fazer isso? E eu fico assim... Tava ali se matando, às vezes a gente gera polêmicas, porque são idades diferentes, são faixa etárias diferentes dentro da minha casa, e acaba que ele vem com a resposta. A sua outra filha é menina? Eu tenho uma filha de 6 anos, tenho o Matheus, e eu tenho um filho de 19 anos, que agora, que ele gestou, né? Que meu filho gestou, e ele tem um bebê de um mês, tá fazendo 1 mês hoje. Então tu tem 3? Tenho 3. E aí pra gente tem todo esse processo. Enquanto a gente tava naquela virada de chave, que era meu filho assumindo a transexualidade, assumindo aquela coisa toda, ele bem pacífico, ele falou assim, então agora eu tenho um irmão. Que legal, eu sempre pedi para Deus um irmão. Ele veio com a resposta, tava todo mundo louco dentro de casa, o mundo entrando em colapso, em erupção, o que vão achar, o que vão pensar, o que vão isso, o que vão aquilo. Ele só senta, ele só solta a pérola dele. Que legal, eu sempre pedi um irmão para Deus. E eu falo assim, na mente dele, ele só queria todo mundo feliz. Mas é isso, né, cara? Só que a gente tem muito que aprender com os autistas, sabia? Dessa sensibilidade. E até do sincericídio. Eu assisti aquela série que eu não vou lembrar o nome agora, mas foi super conhecida, super falada, de um menino que tem autismo. E ele tem hiperfoco em pinguim. Sabe qual que é? Eu acho que eu sei, só que eu não lembro. Eu não sei, eu tenho problema com o nome, né? Eu com nome é uma benção. E ele falava assim, né? A pessoa vinha e falava assim, eu tô bonita. Não. Aí a pessoa, tipo, não, você não perguntou? Tô te respondendo, não acho. Eu acho que você né? Sei lá, feia. Tá... Então, assim, quando você faz uma pergunta... Né? A gente sempre tem aquela coisa de tipo, eu tenho que responder com delicadeza, com educação. Então eu vou falar que tá bonita, né? Porque é educação. Mas na verdade, ele não tá errado.
Porque ele tá sendo sincero, ele tá falando o que ele acha. Ele é super Ai, você gostou sincero. da minha bota? Não. Mas a gente aqui, a gente não iria falar isso uma pra outra. Você gostou da minha bota? Ai, pô, bonita, né? Então eu acho que a gente tem muito que aprender, assim, porque a sinceridade deles é muito pura. Não é uma sinceridade maldosa. É Isso uma que eu pego, sinceridade de, gente, pô, você perguntou, eu tô respondendo o que eu, Carol, não gostei, mas, pô, se você gostou da sua bota, que legal, que bom, né? Afinal de contas, o gosto é seu, a bota é sua né, o corpo é seu. é o Mas que assim, eu Carol, tento. não gostei. Eu tento pegar e trabalhar isso nele, mas é mais forte do que ele. Quando que ele vê, ele já soltou. Ou ele tem um linguajar que ele fica não falante. Quando que ele... O Matheus, ele tem uma coisa que a gente vê bastante em casa, é que quando que ele se sente confronto, ele perde a voz. Ele, tipo assim, ele tem várias situações que tem pessoas que acham que meu filho, ele não fala. Mas não é, porque ele cria aquela... Ele fala assim, mãe, se for pra mim falar qualquer coisa, é melhor eu ficar calado. Então eu fico. Quando ele sente confronto, quando ele sente as coisas, ele é uma coisa, é uma percepção que às vezes eu falo assim, eu tenho que aprender muito com você, porque às vezes eu... Por isso que eu falei, a gente já, que nem eu com o TDAH, né, eu já sou mais hiperativa. Então eu falo muito, eu já quero fazer várias coisas e tal, já a Isabela, o TDAH dela é mais da desatenção. Então ela é mais desatenta, ela dá uma viajada, assim, mas ela não é hiperativa. Já eu sou o TDAH hiperativo. Mas ela pode ter, de repente, a hiperatividade na mente, né? Não é o caso da Isa, mas assim, às vezes a pessoa é calma, é tímida, mas a mente é hiperativa. Então, como que eu vou saber? Não tô vendo tua mente? Mas é assim, eu sempre falo assim, eu brinco muito com relação às coisas assim. E quando que bastante gente, assim, até do seu projeto mesmo, eu falo muito, porque é uma coisa que a gente se identifica, porque a gente vê o carinho que você teve com os semelhantes. Você teve em saber cada coisa, cada detalhe. Isso é um diferencial. Então, Carol, então que eu tenho pra falar. Você sabe que eu vou te convidar mais vezes, espero que tenha como você vir, tenha como você ter agenda, mas a gente chegou no final. Essa conversa tão descontraída que a gente tava que assim, se a gente tivesse feito um roteiro, a gente não teria Não teria dado chegado certo. à vida, porque acaba que vira aqueles papo de mãe mesmo, porque gente, você tá falando de Isabela, eu tô falando do Matheus, e eu me sinto como se eu conhecesse a Isabela. E eu tô louca pra conhecer o Matheus. Então acaba que é uma coisa assim que a gente se identifica. Somos mães, a gente sabe, a gente sente na pele. Mas você, igual você sente na pele. Tem os demais. E você se põe no lugar. Se pôr no lugar do Eu acho próximo. que isso é o principal. É isso que eu acredito. Que é a empatia, né? Igual eu falo pra você. É essa empatia que eu acredito que vai mudar o mundo. A gente Queria tá tanto aqui que você pra ser essa contaminasse sementinha, geral, né? pra contaminasse geral com essa mudança e pudesse chegar em mais escolas. Por isso que eu falo a rede de ensino, a rede de educação pública, estadual. Olha aí o projeto que vocês estão perdendo. E depois não adianta dizer que não teve assunto. Chega daquele papo robótico, monitorado, que vem com aquele texto pronto, leva a realidade real para as escolas. É isso, talvez essa realidade de Carol Porto, Carol com arte, seja a resposta de muitas orações de mães como eu que querem respostas concretas e a vida real para os seus filhos serem vistos como eles são. E respeitados como a são. Inclusão real. Entendeu? Que meu filho, ele não é diferente. Porque todos nós somos diferentes. Todos nós somos únicos. Exatamente. Entendeu? E somos todos únicos. nós temos muito a compartilhar uns com os outros nas nossas diferenças. Não é levantar uma bandeira da inclusão em dias específicos do calendário do mês. É ter ela diariamente e viver e não poder colocar ela na gaveta. Porque a gente não pode colocar a inclusão na gaveta e dizer assim, olha, eu vivo isso hoje. Ter escolha. Não é uma bandeira que você tem dia 4 de abril para você ir lá, bater palminha, fazer caminhada. A gente tem isso todos os dias. E essa realidade real tinha que ser levada na escola, mas com carinho de mãe, com carinho de pessoa. Não um texto pronto. Não sou contra os textos prontos, não sou contra a informação. Eu sou a favor do teórico, eu sou a favor do humano. Mas eu sou a favor do emocional e do sentimental, que eu acho que é isso. Somos de carne, mas a gente também tem sentimentos reais e isso tem que ser levado. E eu peço a você que tem esse poder público, esse poder de educação, esse poder aí que tá, essa verba que tá aí guardadinha, olha o momento dela de usar.
E eu queria só, antes de ir embora, contemplar as pessoas que de repente não conseguem ver, né? Somente para que saibam como eu estou, né, vestida, assim, o que eu trouxe hoje. Então, eu estou sentada num sofá cinza, eu estou com uma roupa rosa, calça rosa mais escura, blusa rosa mais clara, uma bota bege, meio off-white, um casaco também meio off-white. Estou com o cabelo solto, ondulado, cabelo castanho. Estou com um colar dourado com um pingentinho rosa. Tenho olhos castanhos. Estou com o personagem da Turma do Longinho, Pedro, ao meu lado esquerdo. O Pedro, ele usa um fone azul, um colar de girassol. Ele é um menino preto, de cabelo encaracolado, preto também. Do meu lado direito tem a placa da Turma do Longinho, das escolas parceiras, uma placa das cores do Longinho, que é verde e limão, rosa, pink e amarelo. O Longinho está ao lado da placa e eu estou com a Bárbara ao meu lado e está usando uma blusa preta de manga comprida, está usando uma calça preta, uma bota meio coturno preta. O cabelo dela é vermelho. Sim, vermelho. Ela usa brincos azuis e nós também está sentada num sofazinho menor cinza. E para os meus amigos que têm a deficiência auditiva, eu não sou fluente em Libras, infelizmente, gostaria, mas não sou, mas gostaria de fazer um oi, tudo bem? E falar que o meu sinal é esse aqui, que acho que for sorrir muito, então o meu sinal é esse aqui. Só para a gente contemplar os nossos amigos que estão aí, de repente, nos assistindo. Gratidão, Carol, por ter vindo, gratidão por ter dado esse presente pra gente. A gente sabe como que é difícil. E graças a Deus, a sua agenda é uma agenda corrida. Graças a Deus. E eu espero te ter mais vezes. Temos uns projetos aí que o povo vai ver uma... Vamos causar um pouquinho no particular. Talvez a gente vá numas aldeias indígenas aí, que é um projeto que eu quero. Também tá na minha agenda. Entendeu? Também minhas pautas, tá nas Estamos minhas pautas. juntos com relação a isso. Sempre estamos juntos. Que você precisar de mim. E muito eu obrigada estou aqui, pelo tá bom? convite. Até a próxima. Fique com Deus e a todos fiquem com Deus. Gente, por hoje é só. E vamos com tudo. Tchau!